Tiago, capítulo de número 5, você encontrou? Capítulo número 5, verso de número 7 em diante. Eu não sei a tradução que você está usando, mas todas as vezes que eu parar de ler, você vai falar a palavra na sequência. Primeira palavra, depois que eu parar de ler. Tá bom? E aí eu vou continuar lendo. Quando eu parar, você fala de novo. Tá bom? Diz assim: sede, pois, irmãos, até a vinda do Senhor. Eis que o trabalhador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o até que receba a chuva temporã e serôdia. Sede vós também, fortalecei o vosso coração, já que a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados. Eis que o juiz está à porta. Meus irmãos, tomai por exemplo de aflição os profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que temos por bem-aventurados o que sofreram. Ouvistes qual foi a de Jó, e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Amém? Semana passada nós falamos um pouco sobre a espera de Jairo, a angústia que Jairo passou esperando um milagre, esperando algo de Deus. E nesta noite nós vamos continuar falando sobre isso, mas com base no livro de Tiago, agora nos exortando a sermos pacientes. Quem é paciente aqui, levanta a mão. Julinho, misericórdia, Júlio. Você é paciente? A paciência, tem pessoas que por causa de algum traço, né, da personalidade, por causa do temperamento, é um pouco mais paciente que outras pessoas. Mas, a bem da verdade, Ana Paula que o diga, né, Ana? Misericórdia. Mas, o Tiago aqui, ele está falando de uma paciência que é um pouco diferente dessa paciência que nós conhecemos, que é essa paciência que está relacionada simplesmente e tão somente à espera. Não é só isso que ele está falando. Ele está falando a respeito de uma paciência que suporta as dificuldades e espera suportando. Porque no texto original, no grego original, a paciência não tem a ver só com se esperar, mas tem a ver com suportar sem murmurar, suportar sem se irar, suportar e continuar abençoando. Tem a ver com não se ressentir, suportar sem se ressentir, suportar sem replicar, sem se injuriar. E se nós formos analisar a nossa vida, nós somos tentados a perder a paciência pelo menos umas 50 vezes por dia. Não é? Não é assim? Pelo menos. Pode acontecer uma interrupção, você vai perder a paciência. De repente você está concentrado e acontece uma interrupção. Alguém te interrompe. O que acontece com você? Você perde a paciência. Pode acontecer alguma inconveniência. Você pode marcar com alguém e simplesmente a pessoa não foi. E aí você fica impaciente. Pode acontecer de uma irritação qualquer que você sofrer durante o dia e lá se vai a paciência. Pode acontecer alguma inatividade, alguma coisa que você é obrigado a esperar. E aí você perde a paciência. Não é assim, gente? Que a gente faz, que a gente age. Mas o apóstolo Tiago, ele adverte nessa carta, e por 5 vezes nesse texto, ele fala: irmãos, não percam a paciência. Irmãos, não percam a paciência. Irmãos, não percam a paciência. Irmãos, olhem os profetas, vê como os profetas viveram a vida deles, e eles não perderam a paciência. Irmãos, olhem para a vida de Jó. Ele sabe, ele foi assim um cara paciente. Olhem para a vida do agricultor, que quando ele lança uma semente, ele espera pacientemente até que aquele fruto venha crescer e venha produzir um fruto. E essa é a exortação de Tiago, e essa é a exortação do Espírito para você essa noite. Amém? O pastor uma vez contou uma história, disse que ele estava numa situação
onde tinha uma criança bagunçando, quebrando tudo, e estava ali fazendo uma algazarra total naquele lugar, e o pai da criança olhava e falava assim: Guilherme, paciência, Guilherme, Guilherme, paciência, Guilherme, né? E o pai só falava isso, olhava e falava assim: Guilherme, paciência. E as pessoas todas irritadas, já perdendo a paciência ali naquele lugar, foram até o pai e falavam assim: mas você só vai falar isso, Guilherme, paciência, paciência? Você tem que repreender o seu filho, não falar para ele paciência. Ele falou assim: não, o Guilherme sou eu que estou pedindo paciência, porque a hora que eu resolver perder ela, não é assim, gente? Tem hora que você não conta até 10, você fala assim: calma, né? Você vai contando, você vai contando. Mas é difícil, irmãos, mas não é só dessa paciência que o Tiago está falando. O Tiago está falando de uma coisa muito mais complexa naquele tempo, muito mais difícil de ser exercida, uma paciência muito mais difícil de ser vivida e exercida. Sabe o que estava acontecendo naquela época? Volta lá para o versículo de número 1 do capítulo 5, nós vamos ler até o 7. Olha o que estava acontecendo, ele diz assim, eu vou ler aqui na NVI agora, Juarez, pode colocar na NVI. Ele diz assim, ó: ouçam agora vocês ricos. Ele começa o texto falando isso, para chegar na paciência, tá, irmãos? Ele diz assim: ouçam agora vocês ricos, chorem e lamentem-se, tendo em vista a desgraça que lhes sobrevirá. Pode continuar, Juarez. A riqueza de vocês apodreceu, e as traças corroeram as suas roupas. O ouro e a prata de vocês enferrujaram, e a ferrugem deles testemunhará contra vocês. E como fogo lhes devorará a carne, vocês acumularam bens nesses últimos dias. Vejam o salário dos trabalhadores. Olha, irmãos, o que estava acontecendo naquela igreja. Os salários dos trabalhadores que ceifaram os seus campos e que vocês retiveram com fraude, está clamando contra vocês. O lamento dos ceifeiros chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Vocês viveram luxuosamente na terra, desfrutando de prazeres, e fartaram-se de comida em dia de abate. Vocês têm condenado e matado o justo, sem que ele lhes ofereça resistência. Era isso que estava acontecendo. Por isso Tiago exorta alguns irmãos daquela igreja, que provavelmente estavam sofrendo injustiça. Não sei ao certo se esses ricos eles frequentavam a igreja ou não, mas o certo é que esses ricos estavam explorando as pessoas, e muitas dessas pessoas estavam na igreja. E aí o Tiago, ouvindo as queixas desses homens, provavelmente trabalhadores rurais, que colhiam, que ceifavam em lavouras, e ali eles ganhavam seus sustentos, estavam sendo prejudicados por causa que aqueles agricultores, aqueles latifundiários, aqueles homens que dominavam naquela época a economia local, estavam roubando o suor daqueles trabalhadores. E nesse momento Tiago dá essa palavra, e ele diz assim: olhem, mas irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Ele não fala que o problema vai ser resolvido, ele simplesmente diz assim: olha, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Por 3 vezes ele fala: Jesus está vindo, Ele está voltando, se acalmem, sejam pacientes, sabe? E esse é o contexto. Eles tinham que ser pacientes, sofrendo injustiça, sofrendo fraude, sendo roubados literalmente do seu próprio sustento. E Tiago diz: olha, sejam pacientes, sejam pacientes, sejam pacientes. Não havia uma distribuição de renda justa, provavelmente eram assalariados com um salário muito baixo. Os ricos roubavam os pobres e ninguém fazia nada. Uma injustiça generalizada, e a política local não favorecia o pobre. Irmãos, diferença alguma do Brasil, sim ou não? Igualzinho, né? Isso não é novo. Mas nesse contexto, a palavra de Deus é: irmãos, sejam pacientes, sabe? Tenham paciência, Jesus está voltando, Jesus está às portas, Jesus em breve virá,
Jesus está chegando. Apesar de que Tiago dá uma palavra de julgamento, de juízo sobre os ricos, ele diz: olha, rico, ó, o clamor dos pobres chegou no céu, e Deus vai pôr a mão aí em vocês. Tiago também perdeu um pouquinho a paciência e dá uma palavra forte, mas ele não diz em momento nenhum que isso vai se aliviar naqueles dias. Ele simplesmente diz: olha, sejam pacientes, continuem perseverando, né? Porque a impressão que se tinha, irmãos, e a impressão que se tem nos nossos dias, muitas vezes na nossa vida, é que Deus não está fazendo nada. Parece que Deus não está nem aí. Não parece, irmãos? Quando a gente olha algumas coisas, a impressão que a gente tem é que parece que Deus não está se movendo, Deus não está se mexendo. Parece que muitas pessoas sofrem com a injustiça e parece que a justiça não chega para elas. E aparentemente Deus não se move. Aparentemente não há uma solução, nem a curto, nem a médio e nem a longo prazo. Quando nós olhamos a longo prazo, então você fala: meu Deus, parece que as coisas vão piorar. E é por isso que Tiago exorta a essa igreja e diz assim: irmãos, sejam pacientes, sejam pacientes. E ele está falando para ser paciente, mesmo sofrendo injustamente, mesmo passando por privações, mesmo passando por perseguições. Mesmo assim, sejam pacientes. E ele usa 3 exemplos. Ele usa o exemplo de um agricultor, que a gente pode relacionar em uma situação onde a pessoa que está sofrendo com o tempo, ela não tem domínio sobre a situação, porque um agricultor, ele não exerce poder sobre a questão do tempo. Não tem como ele fazer a planta crescer mais rápido para ter uma colheita mais rápida, não existe como. Então ele usa o exemplo do agricultor, que não pode fazer nada a não ser esperar. Aí ele usa o exemplo do profeta, que eles precisaram ser pacientes, porque o próprio chamado deles colocou eles numa situação onde eles tiveram que ser pacientes. E por último ele usa o exemplo de Jó, onde ele está dizendo: ó, simplesmente Deus resolveu provar a paciência dele. Então há 3 momentos em que nós somos tentados a perder a paciência. Primeiro, em situações que nada vai mudar se nós perdermos ou não perdermos a paciência. Simplesmente nós vamos ter que esperar e ponto. Não há nada que nós possamos fazer. Mas por incrível que pareça, nós perdemos a paciência mesmo sabendo que não tem nada para fazer. Sim ou não? Às vezes você sabe que não existe uma maneira de você adiantar e nem de atrasar esse processo, mas simplesmente a gente perde a paciência. Um outro momento é que o próprio chamado de cada um de nós nos leva a perder a paciência. Isso faz parte do ministério, faz parte do chamado, né? E por isso ele fala: olha os profetas. E há momentos, irmãos, em que o próprio Deus coloca você numa situação para provar a sua paciência, para provar a sua perseverança, porque paciência tem muito a ver com perseverança, porque quem espera, persevera. Amém? Irmãos, vamos começar pelo agricultor. O agricultor, ele é um homem que ele lança uma semente, e ele sabe que aquela semente vai produzir dentro de 6 meses, e ele simplesmente vai esperar. Ele vai olhar para o tempo, ele vai orar para que venha chuva, ele vai orar para que faça sol, ele vai orar por algumas coisas, mas ele vai ter que esperar. E eu posso falar disso porque eu já fui agricultor, já plantei soja, já plantei trigo, já plantei milho. Meu pai era agricultor, já arei roça, já gradeei, já trabalhei com trator. Irmãos, o agricultor, ele aprende a ter paciência. Quando você chega no campo, presta atenção, você chega no campo, numa cidadezinha pequena do interior,
em que a maioria da população vive da roça, vive de plantar e colher, você chega para um daqueles senhorzinhos, aqueles idosos assim que estão sentados assim na beira, na sombra, 4 horas da tarde, tomando um tereré, e você vai ver a paciência que aqueles homens têm. Sim ou não? Não é verdade ou não é? Gente, eu fui em Antônio João fazer um tempo de evangelismo lá, uns 6 meses mais ou menos, todo final de semana eu ia para Antônio João. Eu falava, meu Deus, como que esse povo consegue sentar 4 horas da tarde, numa segunda-feira, e tomar tereré? Meu Deus! Mas não tinha nada que eles pudessem fazer, por quê? Porque eles lançaram a semente e foram para casa, gente. Esperar com que Deus pudesse dar a chuva para que aquela semente crescesse, e no tempo oportuno eles iam lá e faziam a colheita, simplesmente isso. Então o agricultor é um exemplo para mim e para você. Só que a gente vive num mundo que as coisas mudam tão rápido, e nós queremos coisas tão rápidas, e nós desejamos mudanças rápidas em nossa vida, que nós não temos mais paciência, nem para esperar Deus fazer, e muito menos para esperar pessoas fazerem. Nós queremos tudo para ontem, e essa palavra ela vem nesses dias para nós. Tinha até uma chargezinha que eu encontrei na internet, um discípulo chegando para Jesus, seguiu Jesus por um tempo, e aí ele olha para Jesus e fala, Jesus, até aqui eu te segui, Jesus, mas da agora para frente eu vou te seguir pelo Twitter, Jesus, não dá mais. Será que se Jesus estivesse hoje entre nós, você ia seguir ele pelo Facebook e pelo Twitter, ou você ia seguir ele pessoalmente? Será que nós teríamos paciência para andar com Jesus como andaram os discípulos 3 anos com Jesus, e tantas outras pessoas que seguiram Jesus? Paciência, irmão. Talvez você esteja passando lutas, dificuldades, tribulações, angústias, coisas que talvez você não vai conseguir mudar. Não adianta fazer nada, não adianta ficar angustiado, não adianta ficar angustiada, não adianta querer resolver, você não vai conseguir. Descansa em Deus, espera em Deus. Salmo de número 37, amém? O que diz o Salmo de número 37? Quem disse amém? Descansa no Senhor e aguarda por Ele com paciência. Irmãos, tem situações na nossa vida, isso é repetitivo, mas talvez você tenha que ouvir isso 50 mil vezes, porque se você não ouvir 50 mil vezes, na segunda-feira, eu e você, nós vamos perder a paciência. Há coisas na nossa vida que estão fora do nosso alcance de mudar elas, fora, totalmente fora. Você perder a paciência por causa da política brasileira, meu irmão, está fora de cogitação, porque que eu saiba, você não está no Senado Federal, você não vai conseguir fazer nada, a não ser dar um voto certo no dia que você for votar, mas isso vai acontecer em 2016, então não adianta você perder a paciência por causa dessas coisas. Não adianta você perder a paciência por causa de outras pessoas que não querem mudar. Vai adiantar você perder a sua paciência com uma pessoa que não quer mudar? Sim ou não? Não vale. É como o agricultor. Você lançou a palavra na vida daquela pessoa, você amou ela, você falou com ela, ela mudou? Não. Então não perca a paciência por causa dela, porque aquela semente vai germinar no tempo certo de Deus, amém? Irmãos, olha só, Gálatas capítulo 4 diz assim, que na plenitude do tempo, Deus enviou Jesus. Na plenitude do tempo, quando o tempo estava maduro, porque plenitude do tempo significa tempo maduro, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Deus não faz nada fora do tempo, fora da plenitude do tempo. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você, Deus é paciente. Um atributo de Deus, Deus é paciente. Ele não tem pressa.
E se você vive uma situação que não depende de você, uma mudança, não perca a paciência. Eu fico imaginando, irmãos, quero que você se coloque um pouquinho no lugar agora. Quem conhece a parábola do filho pródigo? O pai tem um filho rebelde, e o filho rebelde fala: pai, me dá minha herança que eu vou embora, eu tenho direito de receber minha herança, eu vou embora. O pai conhece o filho, e o pai então dá a herança para o filho, fala: filho, toma aqui a tua herança, vai embora. E o pai sabia que o filho ia gastar tudo, o pai sabia que o filho ia ficar na miséria, o pai sabia que o filho ia lamentar por aquele dia, mas mesmo assim o pai dá, e abençoa o filho. Vocês imaginam, irmãos, a angústia daquele pai, esperando o filho voltar? Porque assim como o pai deu dinheiro e sabia que o filho iria embora, o pai sabia, um dia ele vai voltar, um dia ele retorna. E aquele pai, ele esperou o dia do filho voltar. Dependia do pai? Não, dependia do filho cair em si e retornar. Há coisas que não dependem de nós, não dependem de você. Simplesmente você tem duas opções: ou você espera com paciência, ou você espera agitado, ansioso, cheios de conflito e de angústias na alma. A decisão é sua. Tiago diz assim: esperem com paciência, fiquem pacientes, Deus vai agir. Essa palavra paciência no hebraico, irmãos, é praticamente a mesma palavra que fala a respeito de uma mulher grávida. Quando a mulher está grávida, a mãe pode fazer alguma coisa para ter o filho antes. Ela não tem que esperar o processo todo, a formação daquela criança dentro da barriga do ventre dela. Ela precisa esperar. Paciência tem a ver com isso, irmãos. Paciência é esperar as coisas acontecerem no tempo que elas precisam acontecer, do jeito que Deus determinou que elas aconteçam. Esperar com paciência. A segunda situação que ele usa são os profetas. São situações em que nós temos provado a nossa paciência por causa do nosso chamado ministerial. Irmãos, Abraão teve a paciência dele provada por causa do chamado de ser pai de multidões, pai de nações. Ele esperou 25 anos para ter o filho da promessa, e a Bíblia diz que Abraão só recebeu porque esperou com paciência. Gente, 25 anos esperando, e conseguiu esperar com paciência. Irmãos, Moisés foi chamado um dos homens mais pacientes da terra. Por causa do chamado dele, a paciência de Moisés foi provada mais de 13 vezes. Por 13 vezes, Moisés esteve na linha para perder a paciência, e não perdeu. Os israelitas se queixaram 13 vezes para Moisés durante o percurso. 13 vezes. E por 2 vezes eles tentaram matar Moisés, ou ameaçaram matar Moisés. E Moisés não perdeu a paciência. Irmãos, um homem que não tinha obrigação nenhuma de carregar aquele povo nas costas, carregando um povo no deserto, 1 milhão e poucos de pessoas, e naquele deserto, ele sendo provado, as pessoas murmurando contra ele, e a Bíblia diz que Moisés não perdeu a paciência. E não só não perdeu a paciência, porque em um determinado momento Deus falou assim: Moisés, se afasta desse povo, porque eu vou acabar com eles, e a partir de você, eu vou fazer um novo povo. Moisés era tão paciente que olhou para Deus e falou assim: Deus, não faz isso, lembra-te das tuas promessas, o Senhor é fiel, olha esse povo, o Senhor tirou eles lá do Egito, conduza eles agora, Senhor, a Canaã, não faças isso comigo. Irmãos, paciência de Moisés. Por isso que ele está dizendo: olhe para os profetas, eles sofreram muito mais do que vocês, eles pagaram um preço muito mais alto do que vocês estão pagando pelo chamado, pelo dom que eu dei para vocês. Continuem perseverando, continuem lutando. E aí ele continua falando, irmãos.
ele fala a respeito de Jeremias. O texto não fala de Jeremias, mas fala dos profetas. Jeremias, um homem, irmãos, um profeta de Deus, que profetizou durante 40 anos em Judá. Um homem levantado por Deus que doou a vida dele, doou toda a sua vida para o ministério da pregação da palavra. E Jeremias era tão paciente que durante 40 anos ele só pregou uma mensagem. Uma mensagem Jeremias pregou durante 40 anos. Ele passou pelo rei Uzias, enquanto Uzias reinava, Uzias caiu, veio Jotão, e ele continuou profetizando, veio Acaz, e por último veio Ezequias. E Jeremias, durante 40 anos, ele suportou 4 reis, e pregou a mesma mensagem: arrependei-vos, que a destruição está vindo, arrependei-vos, arrependei-vos. Se eu tiver, irmãos, que pregar a mesma mensagem 3 domingos aqui, eu perco a paciência, sou sincero. Jeremias pregou a mesma mensagem durante 40 anos, e ele foi tão paciente, que ele pregava a mesma mensagem, e continuava amando aquele povo, e orando por aquele povo. E um dia o próprio Deus disse: Jeremias, chega, eu proíbo você de orar por esse povo. Ele era tão paciente, que continuava orando pelo povo, teve que ser exaltado por Deus, a parar de orar. Deus olhou e falou assim: Jeremias, esse povo não quer nada, eles vão para o cativeiro mesmo, eles não estão correspondendo à sua mensagem, você está pregando há 40 anos, para de orar por esse povo, o povo não quer nada. Paciência de Jeremias, porque Jeremias conseguiu amar. Irmãos, o amor é 1 Coríntios 13, o amor é paciente. Quem ama tem paciência. Moisés amou aquele povo, teve paciência com aquele povo. Jeremias amou aquele povo, teve paciência com aquele povo. Muitas vezes no seu chamado, no seu ministério, às vezes de falar do amor de Deus no meio da sua família, no seu trabalho, muitas vezes você vai ser convidado a perder a paciência. Você vai ser convidado pelas circunstâncias, pelas situações, você vai ser convidado literalmente pela sua carne a perder a paciência. E aí você vai se lembrar de que Jeremias não perdeu a paciência, de que Moisés não perdeu a paciência, e que você também não pode perder a paciência, e não vai perder a paciência em nome de Jesus. Amém? E por último ele fala de Jó. Ele fala: olhem para Jó. Jó, um homem que, provado por Deus, não merecia, porque levava uma vida íntegra na presença de Deus, mas provado por Deus, perdeu tudo, seus bens, seus filhos, seus amigos, a reputação, mas não perdeu a paciência, né? Até tem um ditado, né? Paciência de Jó, não é? Irmãos, olhem para Jó. Depois você vai falar assim: pastor, você não sabe o que eu estou passando. Olha, eu não sei, mas com certeza não foi o que Jó passou, nem perto. Então, o Tiago, ele nos orienta nesse texto a falar assim: irmãos, continuem pacientes, olhem para a vida de Jó, vejam o que ele passou no seu ministério, no seu chamado. Ele continuou na presença de Deus íntegro, ele continuou fiel, e ele não perdeu a fé. Tanto que ele fala um dos versículos mais lindos da vida, da Bíblia, quando pressionado pelos amigos dele, a amaldiçoar a Deus, a abandonar a Deus, ele olha e diz assim: eu não vou fazer isso, eu sei que o meu Redentor vive, e um dia ele há de se levantar de sobre a terra. Sabe, irmãos, nós temos que olhar para esses homens, o Antigo Testamento, esses homens, esses exemplos que nós lemos aqui, e olhar para eles e falar assim: não, eu consigo ter um pouco mais de paciência, eu posso perseverar um pouquinho mais, eu consigo fazer um pouco além, eu consigo, Deus vai me dar força. Se deu para Jó, se deu para Moisés, se deu para esses profetas, Jeremias, Ezequiel, Daniel, se deu para eles, eu também tenho, e eu vou conseguir em nome de Jesus, porque o Espírito Santo está em mim. Amém? Mas o fato é que nós perdemos a paciência muito fácil, por poucas coisas, e às vezes com as pessoas que nós mais amamos,
que estão ao nosso lado, porque muitas vezes é elas que Deus usa para nos provar. Tem uma história de um pastor que disse que o irmão chegou e falou assim: pastor, ora porque eu preciso ter paciência. Ele falou: tá bom, vou orar, vem cá. Deus manda tribulação, manda aflição, manda angústia, em nome de Jesus na vida desse irmão. Ele falou: opa, peraí pastor, não pedi isso não, eu pedi paciência. Ele falou assim: então, é isso mesmo, se você passar por tudo isso, você vai aprender a ter paciência. Mas a verdade é que isso não é verdade, irmãos. A paciência é fruto do Espírito. Gálatas capítulo 5, verso 22, mas o fruto do Espírito é amor, paz, paciência. Então é fruto do Espírito. Se é fruto do Espírito, Deus gerou em mim, e Deus está gerando isso na minha vida. Eu preciso me revestir disso, eu preciso me aproximar de Deus, eu preciso viver a vontade de Deus, e ser cheio da paciência de Deus na minha vida. Leitura da palavra, oração, tudo isso vai me fortalecer, e vai me encher de paciência, de mansidão, de domínio próprio, de amor, de paz. Amém? E fora isso, pastor, o que eu preciso fazer para ter paciência? A resposta Tiago dá na sequência, depois do verso de número 11, verso de número 12, ele diz assim: verso de número 12: entre vocês há alguém que está sofrendo, que ele ore. Há alguém que se sente feliz, que ele cante louvores. Entre vocês há alguém que está doente, que ele mande chamar os presbíteros da igreja, para que esses orem sobre ele e unjam com óleo em nome do Senhor. E a oração feita com fé curará o doente, e o Senhor o levantará. Se houver cometido pecado, ele será perdoado. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros, e orem uns pelos outros, para serem curados. A oração do justo é poderosa e eficaz. Elias era um homem como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez, e o céu enviou chuva, e a terra produziu os seus frutos. Meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade, e alguém outro ser de volta, lembre-se disso: quem converte um pecador do erro, do seu caminho, salvará a vida dessa pessoa, e fará com que muitíssimos pecados sejam perdoados. Amém? Receita para ter paciência. Aqui Tiago está falando: continue sendo igreja, independente do que estiver passando. Continue sendo igreja, mesmo que você estiver passando por lutas, por dificuldades, por tribulações. Continue sendo igreja. Ele está dizendo o seguinte: tem alguém sofrendo? Ore. Tem alguém feliz? Cante. Tem alguém doente? Chame os presbíteros, orem por ele. Tem alguém em pecado? Comece a confessar, chame alguém, confesse. Se alguém se desviar, vai atrás. Isso é igreja. Ele fala: continuem sendo igreja, continuem congregando, continuem lutando, continuem perseverando, continuem juntos, continuem unidos, continuem no mesmo propósito, continuem abençoando a vida uns dos outros, orando uns pelos outros, ouvindo uns aos outros, indo atrás daquele que se desviou. Continuem fazendo o que vocês estão fazendo, não abandonem a presença de Deus. É isso que Tiago está dizendo. Você está sem paciência, congregue mais, ame mais, ande junto, ore pelas pessoas, peça oração, comece a confessar pecado, comece a se integrar no corpo de Cristo. Isso vai te dar paciência. Amém? E eu imagino que naquela época já estava acontecendo o que nós vemos hoje. As pessoas, por causa de problemas, por causa de lutas, de dificuldades, de circunstâncias adversas, eles abandonam a igreja, eles param de congregar. Quando Tiago diz: não, vocês estão sendo injustiçados, vocês estão vivendo num país, num tempo onde o pobre não tem direito, onde os ricos roubam, onde você não vê a justiça de Deus se estabelecendo ali naquele momento, e caindo fogo do céu e consumindo os perversos. Sim,
continue orando uns pelos outros, continue pedindo oração, continue visitando, continue buscando o pecador que se arrependeu, continue indo atrás daqueles que se desviaram, continuem sendo igreja de Jesus Cristo de Nazaré. Esse é o chamado. Pastor, eu quero ter paciência. Comece a andar junto com os irmãos, comece a caminhar junto, vai orar junto, comece a visitar, comece a estar com pessoas aflitas, comece a estar com pessoas angustiadas, comece a ir atrás de um que se desviou da igreja, de um irmão que não está vindo mais à igreja, vai atrás dele, está sem paciência, vai atrás dele, você vai aprender a ter paciência, vai aprender a pastorear, vai aprender a amar, vai aprender a estar junto. Seja igreja, não se disperse, não fique longe, continue congregando, continue junto, continue na presença, continue em unidade, continue em espírito. Isso é ser igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Ele fala, não percam a fé, porque irmãos, quando nós estamos sem paciência, quando nós não conseguimos mais perseverar, quando as angústias são maiores que nós, o que nós pensamos? Deus saiu da minha vida. E aí ele usa o exemplo de Elias, ele fala assim, olhem para Elias, era um homem semelhante a nós, semelhante a eu e a você, mas um dia ele orou e caiu fogo do céu, um dia ele fez isso e Deus abençoou, sabe por quê? Porque Deus abençoa a oração do justo. Você pode até ter perdido a paciência, mas você continua sendo justo. Então, creia que Deus pode usar a sua vida, creia que Deus vai continuar te usando, creia que você é um justo de Deus, mesmo vivendo em um tempo de ansiedade, de dificuldade, de lutas constantes, continua sendo igreja de Jesus, na presença dEle, amém? E por último ele fala, chamar o ministério de louvor, ele fala assim, olha, continua valendo a pena salvar vidas. Ele fala assim, aquele que vai atrás de um pecador, e esse pecador se arrepende, saiba que multidões de pecados ali são cobertas. Ele está dizendo, está certo, vocês estão passando dificuldades e lutas, tenham paciência, e continuem pregando o Evangelho de Jesus Cristo, continuem indo atrás dos pecadores, continuem visitando os enfermos, os órfãos, as viúvas, porque aquele que salva um pecador do caminho errado, multidões de pecados são perdoados, amém? Pastor, mas eu perdi a paciência, eu posso pregar hoje para o meu vizinho, para a minha vizinha? Pastor, eu não estou conseguindo ter paciência. Irmão, você continua sendo justo de Deus. Deus quer usar a sua vida, amém? Deus quer usar você poderosamente, assim como usou Elias. Deus quer usar a sua vida para resgatar vidas. Talvez a coisa não esteja perfeita para você, não esteja do jeito que você quer que esteja. Talvez você não está vendo uma mudança no cenário ao seu redor. Mas isso não é motivo para você parar. Isso não é motivo para você deixar de orar. Não é motivo para você deixar de congregar. Não é motivo para você deixar de amar. Não é motivo para você deixar de pregar. Olha o exemplo desses primeiros cristãos, irmãos. Já que Tiago olhou para o passado e pediu para que a gente olhasse para a vida dos profetas, vou pedir para você olhar para o passado. Olha para a vida desses cristãos, em que eles tiveram os bens confiscados por causa que eram cristãos, e tiveram que se submeter a um trabalho quase que escravo, para conseguir o sustento da sua casa. E mesmo assim, ainda os ricos roubavam aquele pouquinho que eles ganhavam. Irmãos, eu imagino essa igreja passando necessidade, passando fome. Uma igreja que não tem salário. Uma igreja, irmãos, que ninguém devolve dízimo porque ninguém recebeu salário. Ninguém dá oferta porque não recebeu salário. Uma igreja que dependia única e exclusivamente do agir de Deus. E Tiago diz, continuem orando, continuem fazendo o que vocês estão fazendo. Não parem, não parem, não parem. Não se queixem uns dos outros. Não murmurem. Continuem fazendo o que vocês estão fazendo. Amém? Talvez a sua semana não tenha sido boa. Talvez tenha.
Talvez essa que vai entrar agora vai ser melhor que essa, amém? Mas independente disso, irmãos, o Evangelho não muda, Jesus não muda, o Evangelho é o mesmo, independente do que nós estamos vivendo e passando. Mas eu vou dar uma notícia para você, irmão, irmã: Jesus está voltando. E se Ele não voltar amanhã, talvez você volte para Ele. Eu não sei qual é a sua senha na fila, talvez a sua senha venha amanhã. Talvez Jesus puxe lá e fala: 648, Cassie, vou te recolher. Talvez Jesus chegue para você desse jeito. Você não sabe o dia de amanhã. Não fique preso às angústias de ontem, ou as que ainda vão vir. Continue fazendo a obra de Deus. Continue fazendo a obra de Deus. Continue vivendo o Evangelho de Cristo Jesus. Porque é isso que nós somos chamados para fazer. Vivendo em santidade, abençoando uns aos outros, orando uns pelos outros, amando uns aos outros, sendo igreja do nosso Senhor Jesus nessa terra, e transformando vidas através da pregação do Evangelho. Amém? Fique de pé em nome de Jesus, vamos orar. Porque o Senhor Jesus está aqui e quer te fortalecer, como disse o Serginho na ministração. Talvez seja um dia do Espírito Santo te fortalecer hoje. Fortalecer para que você não venha perder a paciência essa semana, para que você consiga enfrentar as lutas e as dificuldades essa semana. A graça de Deus nunca vai te levar a lugares que ela não puder te sustentar. Então, não importa onde você vai estar, Jesus está contigo, e a graça de Deus está ali naquele lugar, e o Espírito de Deus vai te dar força para você continuar. Pastor, mas está chegando no final do mês, eu ainda não bati a minha meta, eu preciso, eu não sei, eu estou desesperado. Paciência, irmão, Deus está no controle. Não vai adiantar nada você ficar angustiado. Pastor, mas eu estou divorciada e as coisas não mudam, eu quero meu marido, eu quero minha esposa de volta. Paciência, irmão, paciência, irmã. Deixa Deus agir, deixa Deus fazer. Continue na igreja, continue firme, continue perseverando, continue orando, continue buscando, continue fazendo a obra que você foi chamado para fazer. E Deus vai colocar a mão, e o tempo se encarrega de trazer o juízo e trazer a graça. Amém? Se firma na presença dele. Vamos orar. Feche seus olhos. Adore ao Senhor antes, e nós já vamos orar. Comece a entregar o seu coração a Jesus. Vai valer a pena. Vai valer a pena mesmo. Vai valer a pena. Vai valer a pena. Vai valer a pena mesmo. Eu compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção, doces palavras te darei. Aleluia, Jesus. Me sustentas em minha dor, e isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos. Jesus. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco,
acredito que a visão da tua face é tudo, 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 tudo que eu preciso. Vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Eu te segui, Senhor, vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Eu disse sim, eu te segui, Senhor, vai valer a pena. Eu abri mão das minhas vontades. Ah, Senhor, vai valer a pena mesmo. Vai valer a pena eu ter paciência, Senhor. Vai valer a pena. Vai valer a pena. Vai valer a pena mesmo. Quando o grande dia chegar, quando o grande dia chegar, quando o grande dia chegar, eu cantarei, eu cantarei, eu cantarei. Vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Eu te segui, Senhor, vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Senhor, vem com o teu Espírito Santo nesse lugar, Senhor. Comece a orar aí no seu lugar. Quero que você dependa da minha oração nessa noite. Comece a orar, a pedir ao Senhor áreas da sua vida. Comece a erguer a sua voz, comece a orar. Se quiser se ajoelhar, se ajoelhe na presença de Deus. Mas comece a colocar a sua vida na presença de Deus. Quantas vezes você tem perdido a paciência? Quantas vezes você tem murmurado? Quantas vezes você tem reclamado? Quantas vezes você tem se queixado? Quantas vezes você tem dito para Deus coisas que depois você se arrepende de ter dito? Quantas vezes você perdeu a paciência essa semana que passou? Você disse coisas que você não queria dizer. Comece a orar, comece a falar com Deus. O Espírito Santo está aqui. O Espírito Santo está aqui para te fortalecer. O Espírito de Deus está aqui para te encher. O Espírito de Deus está aqui para te renovar. O Espírito Santo está aqui. Comece a orar, comece a falar com o Espírito. Vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Quando o grande dia chegar, quando o grande dia chegar, quando o grande dia chegar, eu cantarei, eu cantarei, eu cantarei, Senhor. Vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Eu te segui, Senhor, vai valer a pena, vai valer a pena. Compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção. Doces palavras te darei. Me sustentas em minha dor
Isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo que eu preciso. Eu te direi, vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Eu dizer sim, Senhor, vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Esperar em ti, esperar em ti, vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Senhor Jesus, Teu Espírito nos fala nessa noite que vai valer a pena, Senhor. Senhor, vale a pena te seguir, Jesus. Vale a pena, Senhor, perseverar, Senhor. Vale a pena ser paciente na tribulação, Senhor. Vale a pena ser paciente, Senhor, na angústia. Vale a pena ser paciente com as pessoas. Vale a pena ser paciente, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Nós queremos graça sobre as nossas vidas, Senhor. Confessamos os nossos pecados aqui, Senhor, diante do Senhor. Confessamos, Senhor, que muitas vezes não somos pacientes, Senhor. Muitas vezes nós murmuramos, Senhor. Reclamamos, Senhor. Pai, não somos diferentes daquele povo no deserto. Tem hora que nós reclamamos porque não temos alguma coisa, ou porque alguma coisa não está acontecendo do jeito que nós queríamos que acontecesse. Muitas vezes nós questionamos o Senhor. Muitas vezes nós usamos de incredulidade. Muitas vezes nós não, Senhor, não nos posicionamos, Senhor, como um homem de fé, de autoridade, Senhor, que é aqueles que confiam na Tua palavra, Senhor. Perdoa-nos, Senhor, em nome de Jesus, porque muitas vezes, Senhor, nós temos falhado. Mas, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, que Teu Espírito Santo venha sobre nós nessa noite, amém, Senhor. Que a Tua presença, Senhor, ela nos impulsione, Senhor, a continuar caminhando contigo, Senhor. A continuar firme na Tua presença, Senhor. A não desanimar, não retroceder, não desistir, mas perseverar, Senhor, porque vai valer a pena, Senhor. Vale a pena te seguir, Senhor. Vale a pena ser fiel a Ti, Jesus. As promessas do Senhor são infinitamente maiores do que as lutas que nós estamos vivendo. Aquilo que o Senhor tem reservado para cada um de nós é muito mais glorioso, Senhor, do que essa leve, momentânea tribulação que nós passamos. Senhor, a Tua palavra nos ensina, Senhor, a olhar para as promessas, a viver as promessas, Senhor, a não parar diante das dificuldades e circunstâncias. Então, Espírito de Deus, visita, Senhor, a nossa vida, Senhor, visita a nossa casa, visita a nossa família, Senhor, e acrescenta da Tua graça sobre cada um de nós, em nome de Jesus. Vai valer a pena, vai valer a pena mesmo.